E como é habitual, às quintas-feiras, contamos com o comentário jurídico de Nuno da Silva Vieira. Nuno, bom dia. Bom dia. Obrigada por estar connosco mais uma vez. Vamos falar das dificuldades ou não de se criar uma empresa em Portugal. É difícil? É difícil criar empresas em Portugal, mas os dados são contraditórios, dados que nos obrigam a refletir. Se olharmos para aqueles que foram os 3 países mais empreendedores entre os anos 2000 e 2010, sem dúvidas encontramos em primeiro lugar Estados Unidos da América, em segundo lugar a Grã-Bretanha e no honroso terceiro lugar o Brasil. Mas há aqui uma dissecação dos números que é necessário fazer. O Brasil cria por ano 316 mil negócios. Tem neste momento 6,2 milhões de empresas. O que quer dizer que em cada 1000 brasileiros existe pouco mais de uma empresa criada por ano. Portugal apresenta números diferentes. Portugal cria cerca de 30 mil empresas por ano, o que corresponde à criação de quase 3 empresas por 1000 habitantes. O que nos leva aqui a uma estupefação, porque será que criamos mais empresas, quase o dobro das empresas por cada 1000 habitantes, e não estamos no topo do empreendedorismo? Julgo que há um foco que nós não estamos a conseguir fazer, os empresários não estão a focar-se naquilo que poderão ser os seus negócios e há um conjunto de preocupações que devem ter no futuro que não estão a ter neste momento. Quais são estas preocupações? O que é que se devia ter mais em linha de conta, Nuno? Quando falamos de empreendedorismo, nós temos que falar de 2 tipos de empreendedorismo. O empreendedorismo formal, que corresponde àquelas ideias e àquelas pessoas que conseguem registar uma empresa, e o empreendedorismo efetivo, que tem que ver com aqueles empreendedores que criam postos de trabalho e têm previsão de criar postos de trabalho no futuro. E aqui nós vamos encontrar números que são ainda mais extraordinários. Se olharmos ao conjunto dos países empreendedores de forma efetiva na criação de postos de trabalho, vamos encontrar a China, o Chile, o Peru, Trinidad e Tobago, Colômbia, Argentina, Brasil, Irão, Eslováquia, Jamaica, à frente de Portugal. Há aqui algo que diz respeito a foco e a conhecimento estratégico empresarial que não está a ser entendido em Portugal. Nós criamos demasiadas empresas e não as conseguimos aguentar. E termino esta parte no que diz respeito às estatísticas, dizendo que a média de dissolução de empresas em Portugal ao longo dos anos é idêntica à média de criação. Nós não estamos a conseguir aguentar as nossas empresas. O que é preciso fazer-se depois de criadas as empresas? Quando se cria uma empresa, há um conjunto de grandes preocupações e uma delas tem a ver com a formação dos empreendedores. Não basta ter ideias, não basta acreditar que por 1000 euros se cria uma empresa. Nós vemos muitos slogans de empreendedores e de startups que lançam campanhas no sentido de as pessoas por 1000 euros criarem o seu negócio. Mas esse é apenas um negócio formal. Depois há outros erros. Os nossos empreendedores estão demasiado submissos à banca e ao sistema financeiro. São demasiado desleixados na criação de planos de negócio. A partir do momento em que deixam o foco da sua empresa para segundo plano, deixam de ser líderes. Quando se cria uma empresa, quando se tem uma ideia, o primeiro conceito dessa empresa deverá ser a liderança de mercado. Nós não podemos criar empresas que não sejam líderes de mercado. O mercado português é um mercado curto, um mercado de 3 milhões de utilizadores de internet. Os mercados externos são mercados potenciais e, se calhar, Portugal está a olhar demasiado para aquilo que são os pequenos mercados e nichos de mercado internos em detrimento dos
externos. Repare que no Brasil é fácil criar empresas para trabalhar no mercado interno. Há 193 milhões de habitantes. Há vários milhões, dezenas de milhões de utilizadores das ferramentas informáticas. Portugal não tem essa capacidade. É impossível pensar em Portugal uma empresa que não tenha uma capacidade exportadora. Nós vimos os últimos números do nosso desenvolvimento trimestral a nível económico e reparamos que as exportações estão de novo a sustentar as empresas portuguesas. Portanto, eu deixo aqui este apontamento no sentido de refletirmos porque é que criamos mais empresas que os outros e não somos mais empreendedores efetivamente que os outros. Talvez seja o mercado externo que nos está a fugir. Nuno, só para terminarmos, para perceber, como é que se podem evitar estes erros? Que conselhos é que nos pode aqui deixar? Eu posso deixar um conselho essencial. Nenhum empreendedor consegue ser um verdadeiro líder focado no seu negócio sem treino constante. E Portugal já oferece um conjunto de alternativas a estas pessoas que querem treinar todos os dias. Nós já ouvimos falar de corporate leadership, já ouvimos falar de coaching, já ouvimos falar destas coisas que existem nos Estados Unidos da América há mais de 30, 40 anos e que parece que não chegam a Portugal. Nós focamos-nos demasiado naquele empreendedorismo de eu tenho uma ideia e vou levar a minha ideia e basta-me uma ideia e esquecemos que só depois de treinadas milhares de ideias é que podemos encontrar a ideia certa. Só depois de testar as ideias é que conseguimos investidores. Uma ideia nada vale sem que seja testada. Eu tenho dito várias vezes uma frase que acaba por ser redundante, mas se nós apresentássemos neste momento uma ideia em Silicon Valley, ninguém a compraria. Só as ideias testadas têm capacidade de atrair investimento. Portanto, nós não podemos criar empresas por 1000 euros. Esses slogans, por mais respeito que tenha sobre eles, são slogans enganadores que interessa ter empresas constituídas formalmente se essas empresas não se aguentam mais que 3, 4, 5 meses. Mas as empresas de sucesso não vêm muitas vezes de outras anteriores falhadas? Claro, é a experiência, é o treino, é acreditar que não basta uma ideia, são necessárias várias ideias, várias tentativas e nós podemos, de uma forma nostálgica, encontrar exemplos fantásticos a nível internacional, aqueles exemplos como Walt Disney, Henry Ford, que tiveram empresas falhadas. Steve Jobs também teve a sua travessia no deserto e nós podemos ver no filme que vai estrear. Hoje, exatamente. Exatamente. Portanto, podemos aprender um bocadinho com os erros. É uma espécie de travessia no deserto que é necessário ter. E só depois de terminado esse período da travessia no deserto é que estaremos em condições para influenciar os nossos colaboradores, influenciar quem nos segue e depois ter uma estratégia fundamental que é cativar para o nosso negócio os melhores. Porque só com os melhores é que nós podemos ser líderes nos nossos negócios. Nuno, muito obrigada pelo seu comentário aqui no Primeira Hora.